Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gé Eu sou a Lari. E eu sou a Ingrid. e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Igreja Cristã Contemporânea. Então, roda a vinheta. Bom, meninas, antes da gente falar sobre a igreja, vamos falar um pouco sobre o trabalho de vocês no Lesbe Crente e no Caminhão Crente. Sim, Lesbe Crente de lésbica crente, caminhão, sim, de caminhão crente. É isso mesmo que vocês entenderam, sapatonas e cristãs. É sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Eu sou cristã desde os 8 anos. Eu conheci a Jesus na igreja inclusiva. Já me entendia como uma mulher lésbica, então para mim isso não foi uma questão, nunca foi uma questão para mim ser lésbica e ser cristã. Eu sempre achei que eu falava assim, cara, se Jesus, na hora que ele foi me criar, ele falou assim, vai ser sapatona? Eu falei, então, cara, então é isso. Se Entendeu? ele me criou Sapatona. assim, por que é que eu vou ir contra, não é mesmo? Sabe? É a melhor. Eu falo, gente, obrigada, Jesus, por ter me criado sapatona, porque eu não ia aguentar gostar de homem. É castigo, né? Então, a gente faz parte da igreja, inclusive. Essa daqui é minha esposa maravilhosa. Um casalzão. Gente, é isso. Eu também sou cristã desde que eu me entendo por gente. Eu fui criada na religião mórmon, que é uma vertente que vai. É bem rígida as coisas. E é isso. Eu cresci um pequeno caminhão, não entendia que eu andava sobre rodas, aí com 14 anos eu entendi que eu gostava de mulher. Estamos aí até hoje, pessoal. E antes de vocês irem para a igreja cristã contemporânea, a vivência de vocês na igreja foi uma coisa mais opressora ou vocês se sentiam confortável de serem vocês mesmas? Até porque a Ingrid não performa tanta feminilidade, né? Então, no passado também era assim? Você não performava muito ou era mais menininha e ia de vestidinho para a igreja? Então, né, eu era literalmente travestida, né? Eu me vestia na feminina, mas aquilo não correspondia, sabe? Uhum. Por isso que eu falo dessa forma. Por quê? Porque sabe quando você é mais nova, você fala alguma coisa tá Algo, diferente. algo de errado não está certo. Era muito isso para mim, porque as meninas não gostavam de andar comigo, porque eu não correspondia à feminilidade que elas também tinham, que elas tinham, né? Uhum. E aí era muito diferente para mim, sei lá, porque eu não entendia que eu era sapatão. Porque criança, ela não vive a sexualidade dela, criança é criança. Sim. Então, para mim, sabe, tava normal, só que eu percebia que eu admirava as meninas. Sabe, quando você Uhum. nossa, amiga é bonita e tal, mas não era na maldade, mas eu falava, ela é bonita. E aí, quando eu fui crescendo, isso ainda assim não se encaixava, sabe? Mas eu tentava me encaixar. Eu A era gente tipo uma sempre se peça, força, né? Assim, encaixar. né? Eu era muito aquela peça fora do tabuleiro, sabe? E, Uhum. eu via muito isso, eu só não entendia o que que rolava. A sua pergunta foi, eu sempre fui caminhão, né? Não, dentro da igreja. Ah, Como dentro era? da igreja, Dentro não, da- amiga. Ah, eu me perco, desculpa. Dentro da igreja eu usava vestido, usava saia, nunca gostei. Eu vestia para ir para a igreja, chegava em casa eu colocava bermuda, colocava uma calça. Mas tanto a minha mãe comprava tudo feminino assim para mim, eu não gostava. Eu Rosinha, sempre, lacinhos. sim, e para mim aquilo não fazia sentido porque eu nunca gostei. Eu nunca gostei disso. Mas ainda assim eu achava que era assim que era para ser, né? E eu estava até conversando com a Larissa essa semana. Eu tenho 2 irmãos homens. Então, eu sempre brinquei com os meninos, eu sempre andei com os meninos. Então, para mim era, meus irmãos se vestem assim porque a roupa deles é mais bonita que a minha. Eu pensava assim. Eu sempre admirei muito roupa masculina. Tanto que tudo que correspondia aos meus irmãos eu sabia. Eu sabia dar nó em gravata, sabia fazer tudo. Uhum. Sabe? E aí, não, eu usava vestido porque me forçavam mesmo. Dentro da igreja mórmon, assim, né? Puxando um pouco esse lado da opressão que tinha lá dentro, cara, era muito complicado, né, Bê? Porque lá, de fato, assim, eles têm um ranking de pecados. Complicado. Tipo, pecadinho ou pecadão, sabe? Daí a Uhum. homossexualidade estava entre os piores pecados, assim, que você podia cometer. Você também Então, era da Mormon, Lari? Não, eu tô só metendo o bedelho da senhora da Ingrid mesmo. Na verdade, a Larissa foi criada no berço meio que budista. Porque eu morava com a minha tia, minhas tias são budistas, e aí quando eu Uhum. fui morar com a minha mãe, aí ela começou a me levar para a igreja e tudo mais. Mas eu sempre fui cristã, mas é o que eu falo, assim, gente, eu sou muito privilegiadinha de Jesus, que eu nunca
realmente nunca ouvi uma pregação homofóbica. Tipo, eu nunca me senti mal dentro da igreja, por exemplo. Porque quando eu fui conhecer a Jesus, eu conheci ele na igreja inclusiva. Tipo, ele já me aceitava e já me amava do jeito que eu sou. Então, eu não tive essas vivências assim, mas é difícil. É bem difícil. Eu tive poucas experiências ruins, assim, porque eu cresci na igreja católica, cantei na igreja, dei catequese, ia no grupo de oração, mas eu ia no grupo de oração só para ver as meninas que cantavam, né? Mas enfim. Né? E aí eu lembro que um dia veio um padre especial, não sei, famoso, fazer uma pregação, aí teve mó comoção e todo mundo foi, e eu fui também, eu já tinha beijado a primeira menina. E aí, voltando dessa pregação, a minha mãe estava com as amigas no carro conversando e ela falou assim: ai, você viu ele falando sobre o homossexualismo e isso é pecado, não sei o quê. E, tipo, isso eu no canto do carro, assim, de braço cruzado, olhando para baixo. Mas como eu sentia em mim que não tinha nada de errado, então aquilo bateu, mas depois suave. O problema não é comigo. Mas realmente, espaço religioso, como é feito por pessoas e pessoas são defeituosas, então esse Todo tipo mundo vem com defeito. Sim, algumas mais, algumas menos, né? Essa questão de pressão religiosa, eu sofri de todas as formas imaginadas, assim. Porque como eu cresci no berço evangélico, né? Como eu já sabia que não podia, eu falava, eu não posso ser assim, né? Porque foi assim, todo mundo ri quando eu conto essa parte. Engraçado. Nós éramos o grupo das moças, sei lá, vamos colocar assim, 14 moças. 7 se assumiram na mesma época. Então foi um escândalo, gente. São Paulo pegou fogo, porque Imagino. assim, lá é dividido por alas. Então eu era da ala Grajaú e a ala Grajaú respondia a estaca. Então, assim, eu era assim, a mina, aí era a Noronha, não sei o que, juntava um monte que ia todas pro Grajaú. Então, tipo, todo mundo sabia que a ala mina tava cheia de sapatão. E tava mesmo. Errado assim, não estava. Não estavam, não. E assim, eu beijei o primeiro menino com 12 anos, só que foi a pulso. É só porque assim, minha amiga me empurrou. Então, assim, eu fiquei com muito poucos meninos, e os que eu fiquei me empurraram a maioria. E aí, beleza, com 12 eu beijei menino, só que sabe que você. Ai, um beijo mequetrefe. Tipo, nossa, beijar é isso mesmo? É isso que eu vou ter que viver minha vida inteira, porque o pessoal elogia tanto isso aqui, que ruim. E aí, tá bom, com 14 anos, as meninas da igreja estavam assim, se assumindo. Tava assim, tendo um escândalo na igreja. Tava assim, uma coisa horrorosa, sabe? Porque foi um bonde, né? Não foi uma só. Não, foi o bonde da sapatão mesmo. Foi o sapabonde todo da igreja. Aí, minha mãe, ela é católica. Católica não praticante, porém católica. Só que como eu e os meus irmãos íamos na Mormon, minha mãe estava de olho, o filho delas, ela estava ali observando. E quando começou o escândalo, cada menina que se assumia, ela olhava para minha cara. Tipo, esperando você falar alguma coisa. Exatamente, porque eu já dava sinais. O cheiro do couro, ele já era para mim. Ela já sentia, né? Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. Ela tava ali. Era muito forte, gente, porque, pelo amor de Deus, eu era um caminhãozinho. O cheiro do diesel, o barulho da buzina. Nossa, assim, eu me vestia da forma que eu me visto hoje, só que agora eu sou estilosa. Naquela época era uma coisa meio estranha, porque eu tentava me mostrar como eu era de verdade, como eu gostava de ser, só que ainda assim com os traços de feminilidade que minha mãe colocava. E aí cada menina que se assumia, minha mãe olhava pra minha cara. Só que eu já sabia que minha mãe era preconceituosa. Você acha que eu ia sair por livre e espontânea vontade do armário? Eu não ia Obviamente não. No quentinho, guardadinho, até eu poder sair da minha casa e pagar minhas contas. Seguro, no meu espaço seguro, na minha bolha. Exatamente. Porque sair do armário é libertador, porém, não para todo mundo. Você tem que aguentar o rojão. Você tem que aguentar o rojão. Ainda mais quando a sua mãe, que no seu caso demonstra, né, que não aceita. Minha mãe, minha família era muito preconceituosa. O pessoal da igreja, gente, eu cresci no berço cristão. Então, o meu ciclo de amizade era da igreja. As pessoas que eu gostava, que eu andava, eram todas da igreja. E eu sabia o impacto que isso ia ter na minha vida. Eu não queria passar por isso. Eu não era obrigada, eu não ia passar. Só que
as coisas dentro de casa não estavam indo muito bem. Sabe quando o negócio não está se encaixando? Tinha a pressão da minha casa, da minha mãe, querendo que algo acontecesse ali, porque ela sabia que algo não estava certo. Só que eu não ia sair do armário. Na igreja estava cada dia um escândalo diferente, cada dia uma bomba diferente. E eu estava quietinha. Eu estudava de noite, então eu ia para a escola às 7 e voltava às 11. E aí um dia a minha mãe estava no sofá me esperando. E a gente estava brigando muito, assim. E nesse dia que minha mãe estava me esperando, eu sabia que ia dar ruim. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava no sofá, tipo 11 horas da noite, minha mãe no sofá. Eu só fiz assim, mano, ferrou. E minha mãe, ela era muito violenta. Minha mãe me xingava, minha mãe me batia, minha mãe fazia tudo. E isso dia... nessas brigas que você mencionou. Vocês brigavam e ela te xingava. A gente já tava no negócio que se meu irmão derramasse água no chão, ela ia me bater. Se meu irmão não lavasse a louça, minha mãe ia me bater. A culpa era sua. Tudo que acontecia dentro de casa, a culpa era minha. Mesmo eu não fazendo nada. E a maioria das vezes eu não fazia nada. Você acha que eu era besta? Eu ia ficar aprontando pra banhar? Não era besta. Esse dia eu falei, mano, deu ruim. Já era. Aí minha mãe chegou, eu cheguei, minha mãe falou, senta aí. Ela começou a falar um monte de coisa horrorosa pra mim, eu calada, de boca fechada. E, tipo, quieta. Como eu já tava nessa rotina dela me bater sempre, já tinha chegado no ponto que eu não chorava mais. Ela me batia e não caía uma lágrima do meu olho. E aí ela me empurrou na parede, literalmente, me empurrou na parede, colocou dentro da minha cara e falou, o que você é? E me xingou. Eu falei, mano... Eu não sinto atração por homem. Eu achei que, nossa, naquele momento eu achei que ela ia desmaiar, que ela ia morrer do coração, que ela ia ter um infarto. E aí as coisas só pioraram. Foi isso. Até aí só foi de ruim a pior. Isso eu já tinha o quê? 15 anos. 15, 14. Eu tava de 14 para 15 anos. Eu era muito nova. Continua? Falando? Não, aí continua falando do que aí como você saiu da igreja, etc. e Jesus. Tá. Mas resume. Tá. Caso vocês queiram saber mais da história das duas, elas gravaram um podcast com a Lela e a Yasmin, o podcastão, vou deixar o link aqui embaixo, que aí tem mais da história das duas. Vamos deixar as coisas um pouco mais leves agora, né? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus, toda vez essa história. Toda vez é pesado. Sim. Tem um nozinho aqui na minha garganta e é pra gente trazer esperança. Não é pra gente chorar, pelo amor de Deus, não. Vamos botar esse caminhão na estrada, vai. Bom, e depois dessa fase tenebrosa, você se assumiu uma caminhão, empoderada, foda. Foi isso. Eu já tinha me assumido mesmo, já tava ruim, tava péssimo, e todo mundo já sabe. Se minha mãe já sabe, querido, já era. Né? Daí a gente vai embora. Tá ruim, tá péssimo, mas eu vou viver. Tá. Aí tinha um dia, minha mãe desde criança, minha mãe alisava o meu cabelo. E eu não sabia como meu cabelo era. E aí teve um dia que eu falei, eu não vou mais alisar. A partir de agora, eu não aliso mais meu cabelo. Beleza, eu tava nessa mudança, né? Tava na transição capilar. E aí, eu tava, assim, tendo uma não identificação muito grande com o meu corpo. Por causa da feminilidade. Por um momento, eu até achei que eu era um homem trans. Porque eu não correspondia ao cabelo. Eu tava me incomodando com o seio. Eu falei, pronto, né? Só que aí eu entendi que talvez não. Eu pensei, e se eu cortar meu cabelo? Isso eu mesma, sozinha no meu quarto. Aí eu tava de folga. Eu trabalhava nessa época. Eu tava de folga um dia. Minha prima tava em casa. Eu falei, vamos ali. Ela, onde? Vamos ali. E aí eu fui pro salão. E minha cabeleireira era a minha tia. E eu falei, tia... corta. E ela ficou desesperada. Como assim, menina? Corta? Como assim, meu Deus? Isso você tinha o cabelo comprido? Meu cabelo, ele era no meio das costas. Nossa. Como ele era liso, ele ficava no meio das minhas costas. E aí eu falei pra minha tia, corta! Ela falou, quanto? Muito! Corta! E aí, como ela tava desesperada pra mim, eu já teria cortado do jeito que ele tá hoje. Lindo, maravilhosa, na régua. Só que minha tia não ia cortar assim, né? Aí minha tia deixou meu cabelo um bloquinho. Como aquilo foi realizador pra mim? Eu cheguei em casa, tava lá, minha mãe e minhas tias, minha mãe olhou pra minha cara e falou, eu não gostei. Eu falei, menina, eu amei. Eu amei meu cabelo assim. E daí eu comecei a minha transição para mulher caminhoneira. Disso não deu muito, porque eu conheci a Lara, eu tinha 19. Eu cortei meu cabelo branquinho, eu tinha 17. E eu tinha muito medo, assim, de terminar minha transição para uma mulher caminhoneira, né? Tirar toda essa parte que não fazia parte de mim e me tornar quem eu sou hoje. E uma parte muito importante para minha vida foi amor, porque eu tinha muito, muito, muito medo, né? Porque eu gosto de usar cueca e top. Eu gosto, eu não gosto de nada que me aperte. Isso eu não gosto, eu sinto sufocada. E aí ela sabia que eu tinha muito medo. E ela tinha uma cueca que ela tinha pegado do irmão dela que ela usava. Não, era minha, eu tinha ganhado de presente.
Corta essa parte, fala de novo. A tipo, Larissa o meu tinha... cueca do meu irmão. Tipo, como assim? Para de rir da minha cara. Tá, a Larissa tinha uma cueca lá com ela, que ela tinha comprado. E aí, ela me deu. E essa cueca, para mim, foi muito significativo, sabe? Imagina, porque você tinha muito receio, né? Eu não usava, mesmo eu gostando, eu não usava. Por exemplo, eu achava que só iriam me contratar em um emprego se eu fosse de maquiagem com roupa social feminina. Então, eu colocava sapatilha, eu colocava brinco, eu passava maquiagem. E a Larissa um dia olhou para mim e falou, amor, você não precisa se vestir assim. Se for para te contratar, eles vão te contratar por quem você é. Exatamente. E aí eu entendi que não tinha mal eu usar uma cueca box, usar um top e cortar meu cabelo. E usar as roupas que eu uso. Isso foi tão significativo para mim, e era o que realmente faltava, sabe? Porque o cabelo eu já cortava. Eu não usava mais maquiagem, eu não passava mais brinco, e quando ela me mostrou que eu não precisava disso, e que iam me contratar e que eu seria uma sapatão de sucesso, independente da roupa que eu usasse, isso foi muito incrível. 100% liberta, né? Nossa, mulher hoje me olha no espelho e fala, ai, sou linda. Olha que caminhão poderoso, porque Meu Deus! Mas isso rolou assim, eu acho que mais porque eu tinha um pouco mais de referência sobre mulheres lésbicas fora do padrão, assim, que a gente estava acostumado a ver. E aí, por conta disso, que eu consegui ser essa que puxou a Ingrid para uma realidade diferente. Mas por isso que a gente sempre fala da importância de mulheres caminhoneiras se posicionarem e mostrarem, tipo, mano, a Preta Caminhão é tudo para todos aquela mulher. Ela é maravilhosa, ela desmistifica muita coisa, porque sapatão caminhoneira, ela é rechaçada dentro da própria comunidade, né? E uma coisa que eu fui aprender com a Preta Caminhão é que as caminhoneiras muitas vezes não recebem afeto, sabe? Porque são vistas como muito fortes e masculinizadas e ogras, assim, sabe? Sendo que não, gente, pelo amor de Deus, sabe? As coisas não são assim. Sabe uma coisa, assim, que dentro desse contexto que me fala uma coisa muito, muito forte, assim, quando eu me vi eu não me via como uma sapatão caminhoneira, eu não sei como me via. Eu sabia que eu não era uma Wesley Safadrão. Eu sabia que eu nunca ia ser uma Wesley Safadrão, porque a Wesley Safadrão estrala os dedos e tem 20 meninas querendo ficar com ela. Mas é desse jeito, porque é uma menina padrão. Sim. Todo mundo quer ser padrão, todo mundo quer aquilo que o padrão exige. E as coisas para quem é uma padrão são muito mais fáceis. Eu sabia que eu não era uma sapadrão, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que era ser uma sapatão caminhoneira, porque eu não tinha referência de sapatão caminhoneira. Eu não tinha. E a referência que eu queria era exemplos de sapatão caminhoneira de sucesso. Era o que eu queria. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher que quer chegar e ser uma produtora de ciência. Eu quero ser uma doutora, eu quero ser uma mulher mestrada, e não tem uma mulher mestrada caminhoneira na minha universidade. Não tem uma mulher lésbica. Eu estudei na PUC São Paulo e eu procurava uma lésbica. Não precisava nem ser caminhoneira, quer pedir mais. Uma mulher lésbica, não tinha uma. Aí eu fui fazer cursos na USP, eu não via uma. E eu falava, gente, será que esse lugar não é meu? Não tem ninguém aqui? E uma coisa aí, gente, minha mulher é perfeita. Aí a Larissa olhou para mim, não tem, porque você vai ser a referência dessas meninas. Sim. Você vai ser a referência dessas mulheres. Arrasou. E aí, a Preta Caminhão um dia postou um stories e falou, quem é uma referência para você? Eu falei, para você, né, na sua vida, eu falei, você que é, Preta. Porque você é uma mulher cientista, mestranda de sucesso, que sabe, preta, que tá abrindo um grande espaço pra gente e que tá dando voz para quem não tem voz. É tudo. E aí ela falou, ela ficou emocionada, mas isso é algo que me deixa muito emocionada. Porque a gente precisa desses destaques, mulheres que produzem ciência internacional, sabe? O Brasil tem que ser visto pelas mulheres caminhoneiras também, porque aqui a gente sabe o que fala e a gente tem referência naquilo que a gente fala, porque é vivência, sabe? Ai, pronto. Momento biscoitado, Preta Caminhão. Ai, gente, é isso. Essa mulher é incrível, meu Deus. Ela é maravilhosa. Bom, nossa, eu fiquei até sem palavras agora, Ingrid, porque você arrasou muito. Nossa, e que casal, gente. Não aceito relacionamento menos do que isso, hein? É só exaltar. Se não for para exaltar a sua mulher, não namore. É sobre isso. Mulher, uma coisa... Eu tava no fim da faculdade, né? E aí eu ficava, eu no meio do estágio, eu falava, gente, porque eu sou bonita, né? Gente, e as minhas falavam, gente, Ingrid, eu quero ter uma autoestima
profissional como você. Eu falei, se você não tem ninguém na sua casa para te dar uma balduca inteira todo dia, você troca. Porque, olha, eu chego em casa, olho para essa mulher e fico, meu, como você é linda. Ai, mas você é maravilhosa, você é muito inteligente. Por isso que o pessoal do trabalho fica tudo correndo atrás de você para pedir ajuda para tudo, porque você é muito inteligente. Sabe? É isso. O biscoito você ganha em casa. É isso. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, tchau. Bom, gente, e aí como que surgiram as produtoras de conteúdo Lésbica Crente e Caminhão Crente? Então, tudo começou de fato com esse lance de representar e ser representação para as mulheres, porque quando eu entrei na igreja aos 18 anos, eu entrei como feminista, porque eu tinha conhecido o feminismo há pouco tempo. Eu falei assim, cara, se Jesus... Eu sou sempre assim, né, gente? Minha cabeça funciona racional. Se Jesus me fez conhecer o feminismo, é porque ele tem algum propósito nisso. Se não fosse para eu conhecer, eu não ia ter conhecido. Simples. E aí eu entrei na igreja feminista e a gente conseguiu fazer alguns movimentos feministas dentro da igreja. Então, a gente conseguiu dar muita voz, dar muita visibilidade para as mulheres da nossa igreja. A gente conseguiu fazer com que elas se vissem como sujeitos importantes dentro do evangelho. Então, a gente conseguiu, de fato, fazer coisas muito importantes, não só aqui em São Paulo, mas para a denominação da nossa igreja como um todo. Então, tipo, hoje em dia, a gente consegue, dentro da nossa igreja, ser referência de mulheres feministas que abraçam a luta das mulheres e que conseguem fazer isso de uma forma tranquila, misturando isso com o cristianismo. E orando muito e buscando muito, assim, o sentido para o meu chamado e o sentido para o que Jesus realmente me chamou para fazer aqui na Terra. Ele falou assim, Larissa, eu preciso que você fale com as mulheres como você, que tá tudo bem, que eu as aceito do jeitinho que elas são e tá tudo bem. Eu fiz Jesus. Assim não é fácil, né? Porque assim... Só Jesus sabe, todo hater que a gente tem bloqueado de 5 minutos. E aí eu fiquei com muito receio, assim, no começo, mas, cara, eu fui de cabeça, assim, eu fui e faço isso até hoje por Jesus, porque eu sei que mulheres precisam saber, porque a gente não teve isso, a gente não teve alguém para olhar para a gente e falar assim, olha, tá tudo bem, você aceita, tá tudo ok com a sua vida. A nossa igreja, ela tem muito mais pessoas mais velhas, acima de 35, 40 anos. Ela sempre, cara, imagina você passar 20, 30 anos da sua vida ouvindo que você não é aceito por Jesus, que você vai para o inferno, né? Complicado. Então, assim, eu percebi que era muito necessário estar falando sobre isso na internet, que é um canal que você consegue atingir as pessoas. E o meu intuito sempre foi mostrar que o evangelho é uma coisa simples e que ser cristã é um bagulho normal. Porque, assim, quem conversa comigo, eu sempre gosto de falar que eu sou cristã para a pessoa já saber que eu sou cristã. Mas, às vezes, quando não cabe, ou quando a pessoa acaba não sabendo, e aí quando eu falo que eu sou cristã, ela fala, mas como assim, minha filha? Você é mó legal, você é mó divertida, você dá risada. Porque tem as referências ruins, né? Exatamente. Daqueles cristãos vão na internet. Religiosos, bitolados, que já meio complicado, estão né? fora da casa. Então, aí foi mais nesse sentido. E aí o Caminhão Crente veio no mesmo sentido do meu, assim, foi para ser um braço de caminhão, né? Para estar falando sobre Jesus, falando sobre as vivências da Ingrid como mulher caminhoneira, e, enfim. Porque, cara, as vivências de uma mulher lésbica e performa a feminilidade é completamente diferente de uma mulher caminhoneira. Muito. Assim, eu tenho uma passabilidade muito tranquila e a gente sempre conversa sobre diversas ansiedades e medos que a Ingrid tem que eu nunca passei, que eu não sei o que é isso. Eu sei o que é porque eu vivo com ela, né? Eu convivo com ela e sei das dores dela, mas, tipo assim, eu nunca passei por essas coisas. Então, foi mais nesse sentido e também para ela poder ser uma referência de uma mulher caminhoneira dentro da igreja, porque, como ela falou, lugar nenhum tem. Inclusive, na nossa igreja tem pouquíssimas mulheres caminhoneiras, principalmente por conta de todo esse preconceito que é muito enraizado e que ele vem de muito tempo, né? Sobre ser uma mulher caminhoneira. Eu não posso ser lésbica, mas não preciso ser um homem. Por conta disso, na nossa igreja tem muitas mulheres que ainda têm esse preconceito, as mulheres que ainda não, enfim, não conseguem performar a sua caminhanorice aí por aí, não conseguem. Então, ela veio para ser essa representação de fato. E uma coisa que eu vejo muito forte é que é muita mentalidade. Mas é por quê? Porque nós somos pessoas que tivemos acesso ao ensino superior. Nós abrimos a nossa mente para vivências que muitas pessoas não tiveram. E a gente tem que entender, como também a Larissa falou, né? Muitas vezes uma pessoa de cabeça fechada, que para respeitar a gente demorou, sabe? Como a gente fala, mano, a gente teve que derrubar um muro de preconceitos para hoje nós sermos respeitadas como diaconisas da igreja. E isso já é, tipo, dentro da escala, já é um pouco mais alto. E hoje a gente tem essa voz. O que é diaconisa para as pessoas que não sabem, assim como eu?
Ó, na igreja existe uma hierarquia como em qualquer espaço. Então, nós temos os membros, nós temos os obreiros, que são aqueles que não são ungidos, então eles não impõem mãos dentro da igreja, não expulsam demônios, mas eles auxiliam. Eles fazem de fato a obra, eles estão ali para auxiliar no dia a dia, auxiliar os pastores, auxiliar o diaconato também. Os diáconos, eles já impõem mãos, já expulsam demônios, já cuidam de ministérios maiores. E eles têm a função, de fato, cuidar e guiar a igreja para o pastorado. Os diáconos, eles estão ali para ensinar as pessoas sobre o evangelho, ensinar as pessoas sobre as coisas de Jesus e da igreja, e tá ali realmente para estar coordenando as coisas que acontecem na igreja junto, auxiliando, né, os pastores que estão acima da gente. Isso, porque isso depois é a preparação para ser pastor. Então, isso legal. foi um processo muito grande dentro da nossa caminhada, nosso amadurecimento como cristãs e como sujeitos também, porque a gente precisou se impor muitas vezes. E de que forma a gente tem que se impor em qualquer espaço? Com respeito. Com certeza. Mas isso também foi um crescimento nosso para entender que hoje a gente pode falar sobre tudo que a gente fala, você entende? Mas hoje as pessoas respeitam o que a gente fala, mas antigamente a gente era vista como duas meninas, hoje nós somos duas mulheres, as pessoas entendem Até isso. porque também as pessoas mais velhas enxergam as pessoas mais novas como inexperientes, não sabem nada da vida. É isso. Você não tem maturidade. Exatamente. Fica de boa. Como que surgiu a igreja inclusiva, assim? Que ela há igrejas inclusivas em outros lugares, em outros países. Como que vocês chegaram até essa igreja inclusiva? Cara, assim, é uma coisa que eu gosto e me orgulho muito de falar que a nossa igreja foi uma das primeiras igrejas inclusivas do Brasil. Então, se não a primeira. Se não a primeira, a gente não tem esse dado certinho, histórico, tipo, foi a primeira ou não foi, porque tiveram algumas que chegaram quase na mesma época, mas o nosso pastor Marcos Gladstone, há 15 anos atrás, ele foi para São Francisco, Estados Unidos, para fazer uma pós-graduação, para estudar. E quando ele chegou lá, ele viu um mundo colorido, um mundo, assim, de morro de vontade de ir para São Francisco, justamente por conta disso. Exatamente. E aí ele chegou lá, ele fez, quê? Lá já tinham igrejas inclusivas, então as igrejas inclusivas no mundo todo, elas começaram bem antes do Brasil. Pensa, assim, vamos lá, tem 15 anos que a nossa igreja está no Brasil, 15 anos, é pouquíssimo tempo, Sim. cara. Funcionar, né? E tem muita gente que ainda não sabe que existe esse tipo de igreja, né? Exatamente. Então, as igrejas inclusivas, elas começaram na Europa, e aí depois elas foram para a América do Norte, e aí sim chegaram aqui no Brasil, há pouco tempo, né? Há 15 anos. E a nossa igreja, ela começou no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro tem muito mais sedes. E aí tem Minas Gerais, tem São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Tem outras igrejas inclusivas, tem outras denominações que tem outros estados, a Cidade Refúgio também tem outros estados, CCNE, tem diversas igrejas, tem quase em todos os estados do Brasil, tem inclusive igrejas católicas que são inclusivas, o Muro Pequeno fala sobre isso, o Murilo, né, @Muro Pequeno. Porque eu até perguntei para você, né, esses tempos, sobre a figura de Maria, porque eu achei que a igreja inclusiva fosse, sei lá, fosse meio que assim uma junção de todas as outras, assim, sabe? Que vocês falassem também como os católicos falam sobre a figura de Maria e tal, e aí você falou que não, né? Tem uma igreja em específico, que agora eu não vou lembrar de cabeça, porque sou esquecida, mas tem uma igreja que ela é um pouco mais... A ICM. ICM, isso mesmo. Ela fala um pouco sobre essa parte do catolicismo e também fala sobre o evangelho e tudo mais. Então, é uma coisa mais misturada. E aí eu cheguei na igreja inclusiva de uma forma engraçada. Porque um dia, quando eu era nova, muito novinha, eu assisti a reportagem dos nossos pastores no Super Pop, que é uma reportagem bem conhecida. Super Pop. Super Pop, Estou te julgando, cara. sim. Mas que Cara, bom eu era que criança. serviu para alguma coisa. Serviu para alguma coisa, eu era criança. É porque eles foram lá como 2 pastores gays, né? Então foi uma coisa que repercutiu muito e eu lembro de eu ter assistido. E aí, aos 18 anos, eu me lembrei dessa reportagem. Eu estava num momento assim que eu realmente precisava buscar a Deus. Eu estava me sentindo muito vazia. E aí eu fiz, cara, eu vou colocar no Google igrejas que aceitam homossexuais. E aí eu achei a minha igreja e eu tô lá há 6 anos. E aí uma semana depois eu conheci essa rainha, que é tudo pra mim, essa mulher. Então a Larissa entrou, uma semana me conheceu, uma semana depois a gente tava namorando e agora 6 anos a gente tá casada. 6 anos. É sapatão, gente, é isso, Sim, gente. raiz. É isso, conheceu, namora, casa, 2 gatos. É
É isso, gente. Eu sou clichê, desculpa. E se eu quiser ir na igreja, assim, é só chegar? Tipo, Chega. oi? Só chegar, cara. Oi, caminhão bem-vindo, estaciona assim, ó. Vê se não tá derramando óleo diesel, estaciona. Se tiver mulher, chega de mão dada com sua mulher, que tá tudo É certo, sobre isso. sabe? Se você for na igreja de São Paulo, você que tá assistindo a gente, procura pela Larissa, procura pela Ingrid. A gente sempre tá lá, tipo, sempre. Domingo, Que né? bairro que fica a igreja de vocês? Ela fica no Tatuapé. É tipo, mano, do lado do metrô. Você leva, sei Isso. lá, Uhum. 5 minutos andando do metrô até a nossa igreja. Tem cultos quartas, às 8 da noite, sexta, às 8 da noite e domingo, às 6 da tarde. Se quiser conhecer mais sobre a teologia inclusiva, é só colar lá no Lesbi Crente, que eu explico tudo. Isso. Não tenho Isso. preguiça de explicar. Pode me mandar textão. Ah, Larissa, né, eu leio tudo, eu escuto os áudios. Ó, gente, a Caminhão Crente, ela tava no momento surtada da cabeça, então eu não tô produzindo nada, tem nada lá. Entra no Lesbi Crente, que tem todo o conteúdo. Sabe por quê? Porque eu tô para começar a produzir conteúdo no Caminhão Crente, tem 200 anos, mas, gente, eu tô saindo de uma vida universitária agora. Vida de Tô universitário é muito difícil, né? Ai, não, gente. Ah, não, eu tô cansada lá. Ó, eu só posto meme no meu stories. É a única coisa que tem, porque eu só entro na rede social pra rir. E hoje o da Larissa respondeu o Lesbi Crente. Então, assim, sou muito mais presente no Lesbi Crente. A gente fala, o Lesbi Crente é um Instagram de casal que ninguém sabe. Gente. A Larissa, ela tá Estão sabendo cansada. agora. Se a Larissa tá cansada, quem responde sou eu. Mas eu respondo assim, eu não falo que sou eu. Aí é preguiça. Aí eu respondo. As pessoas acham que a Larissa pensa, é eu. Ai, gente, é isso. Tá ótimo. Meninas, muito, muito, muito obrigada pela essa collab maravilhosa. Eu vou deixar o arroba das duas, mesmo que a Ingrid não esteja produzindo. Isso, gente, Vejam me os chama memes. lá, eu converso, vem minha segurinha lá. É isso, uma hora começa, uma hora eu saio do zero, mas tá muito... Mas tem que ter prioridade na vida adulta, não é mesmo? Isso, gente, a minha prioridade é ficar boa da cabeça. Com certeza, saúde mental em primeiro lugar. Mas eu espero que vocês tenham gostado da collab. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo. Tchau! Tchau!